que já está aqui com a gente. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Larissa. Bom dia. Vamos lá para as nossas dúvidas. Paulo Antônio Santos, nosso telespectador, está dizendo o seguinte: por que os taxistas aposentados de Cabedelo, Bahia e Santa Rita devem continuar aí pagando o INSS para ter isenções do governo, e os taxistas aposentados aqui de João Pessoa não são obrigados a pagar o INSS para ter direito ao mesmo benefício? Olha, Paulo, não existe essa dispensa da contribuição previdenciária, porque o taxista, ele é um profissional autônomo. Mesmo ele aposentado, se continuar trabalhando, ele tem que pagar o INSS. A dispensa aqui é uma dispensa indevida. Se o governo não está exigindo aqui em João Pessoa que eles paguem o INSS, está agindo de forma errada. Informação equivocada, provavelmente, então. Agora, ele não sei se para ter o benefício eles exigem que ele apresente a contribuição do INSS. Pode estar exigindo em um local e em outro não, né? Vamos à dúvida de Irailde Gomes. Diz o seguinte: eu tenho 64 anos de idade, com 14 anos e 3 meses de contribuição junto ao INSS. Deste tempo, contribuí 2 anos e 3 meses como segurado de baixa renda. Gostaria de saber se esse tempo que venho contribuindo como segurado de baixa renda está valendo para minha aposentadoria. Larissa, Irailde foi aquela senhora que mandou a carta semana passada. Dona Irailde. Exatamente. Dona Irailde, a senhora vai ter que comparecer ao INSS para validar essas contribuições. Se por acaso o INSS não aceitar essas suas contribuições, a senhora paga a complementação para ter direito a esse tempo de serviço. Mas a senhora tem que validar isso junto a uma agência da Previdência Social. Aliás, dona Irailde, se tiver outras dúvidas, pode enviar para a gente por carta mesmo, correspondência, que você viu, Paulo Souto responde aqui. Vamos à dúvida de Alisson Hildebrando. Alisson está dizendo o seguinte: hoje ele é funcionário público e quer saber se o tempo que trabalhou como seletista em empresas privadas pode ser contado para efeito de aposentadoria no serviço público como estatutário. E aí, Alisson, você só precisa ir a uma agência da Previdência Social para pedir que esse tempo de serviço seja averbado junto à autarquia ou à administração direta que você trabalha. Você tem que ir ao INSS pedir a averbação. Basta isso. E ele é contato para todos os efeitos. Leandro César Figueiredo Brilhante, ele diz assim: a minha esposa trabalhou 2 anos e 7 meses com carteira assinada e atualmente ela contribui para o INSS como microempreendedor individual. Ele quer saber, gostaria de saber se o tempo de carteira assinada pode ser contado para efeito de aposentadoria? Pode, Leandro, porque esse tempo já está registrado no cadastro INSS. Sem problema algum, ele vai ser registrado. Agora, alerto que, no caso de sua esposa, como ela é microempreendedora individual, ela recolhe sobre um salário mínimo e a sua aposentadoria será exatamente no valor de um salário mínimo. Olha só, Paulo, a gente tem pergunta hoje até de Natal, do Rio Grande do Norte. Um telespectador chamado Ademir Carneiro está perguntando o seguinte: como é que ele pode fazer um contrato de prestação de serviços para uma diarista sem correr o risco de gerar um vínculo empregatício como empregada doméstica? Ademir, é muito simples. Basta você colocar neste contrato de prestação de serviço que a prestação de serviço que ela vai fazer em sua residência não pode ultrapassar 2 dias na semana. Entendeu? E esse modelo de contrato nós disponibilizamos no nosso site, o direitodoméstico.com.br, que em breve estará vinculado à Rede Paraíba de Comunicação. Em julho deveremos lançar o novo site já vinculado aqui à rede. Ok, Paulo, olha só, é preciso a gente prestar agora muita atenção numa história que a gente vai mostrar para vocês agora. Nós conhecemos Rosângela Farias, que é uma professora que já trabalhava em uma escola particular aqui da capital. Durante 5 anos, ela foi funcionária da instituição. Só que nesse tempo foi contado a favor dela no momento em que a professora mais precisou. Rosângela estava grávida e começou a sentir contrações dentro da escola. Ela conta que foi desprezada pela direção e não recebeu ajuda. Rosângela perdeu o bebê e ainda aguarda uma decisão da justiça para receber o que tinha direito. Rosângela ainda se recupera de um parto de risco e o trauma de não poder estar com a filha. O sonho de ser mãe se tornaria realidade este ano, mas a gravidez teve complicações e foi interrompida na 22ª semana. A professora de ensino fundamental conta que estava trabalhando no dia 25 de março, quando começou a passar mal, mas sofreu desprezo da escola ao pedir ajuda para chegar ao hospital. Eu comecei a perder líquido, e fui em busca da minha supervisora, pedindo para ir ao hospital, dizendo que eu estava ficando umedecida e não sabia de fato o que era. Até então achava que era incontinência urinária. E ela questionou se de fato eu precisava sair da escola. Foi aí que eu fui ao banheiro e comprovei que não era urina, que minha bexiga já estava vazia. Falei para ela, falei, olha, realmente não é incontinência urinária. Eu acho que eu estou perdendo líquido. Eu comecei a chorar, fiquei desesperada. E ela falou que se de fato eu precisava ir para casa, para o hospital, eu tinha que ligar para os meus familiares. Comecei a sentir que a ruptura estava sendo maior. E ela me disse, então, Rosângela, você vai ter que chamar um táxi.
Vi o carro do colégio junto com o motorista. Vindo com o motorista, eu pedi ao motorista, mostrei a minha situação, o líquido já nos pés, e ele negou. Ele disse que não podia me levar. Disse que tinha um outro professor para levar em outro lugar e que se eu esperasse, quando ele voltasse, ele me levaria. Ele estava junto com o administrador do colégio, que de fato não deu atenção a mim, se viraram de costas e foram embora. A pessoa que estava ocupando o táxi que eu tinha pedido para me levar, ela aceitou me levar no hospital, mas isso já quase 1 hora depois de tudo que aconteceu. Já realmente não daria mais tempo, mas mesmo assim eu fui com toda a esperança do mundo de salvar minha filha. No hospital, a professora teve o diagnóstico de que tinha perdido todo o líquido da bolsa fetal. Com 2 dias internada, ela teve contrações e o parto precisou ser feito prematuramente. Era uma menina que nasceu, mas só resistiu a 2 horas de vida. Não bastasse o transtorno de perder a filha, que viu nascer diante de tanta dificuldade, Rosângela teve de enfrentar um impasse com a escola particular que estava trabalhando. A empresa não aceitou o pedido de licença maternidade. Quiseram alegar que o que eu tive foi um aborto, mas de fato não foi um aborto, foi um nascimento. O laudo médico, eu mostrei o laudo que eu teria direito aos 120 dias de licença maternidade, não foi aceito. O INSS, eu fui em busca do diretor, ele disse que era direito garantido meu, e o colégio não aceitou. E eu tive uma grande surpresa, eu ainda em meu luto, tentando me recuperar, eu recebi em minha casa um ofício do colégio, indicando que se eu não voltasse a trabalhar, eu seria demitida, eu estaria pedindo demissão. E já atrás do ofício, eles encaminharam uma lista de vários exames demissionais. Rosângela reuniu toda a documentação de prontuários do hospital, da criança no berçário, certidões de nascimento, óbito e procurou o INSS, que reconheceu o direito, mas informou que ele só pode ser solicitado pela escola. A professora prestou queixa à polícia, que encaminhou o caso ao juizado especial. De acordo com Rosângela, a escola também entrou na justiça contra ela. A professora disse que não entende a negativa do colégio, onde trabalhava há 5 anos. Ela agora aguarda o resultado da justiça. Estou na espera que a justiça, de fato, veja o meu caso, agilize o processo, pelo menos do INSS, para que eu tenha um pouco de sossego para tentar me reerguer diante de tudo que eu vivi. O trauma da omissão de socorro, o trauma da falta de solidariedade no hospital perante a morte da minha filha, perante o meu estado emocional, o trauma diante da situação de até meu direito, que é garantido por lei, quererem impedir. São vários traumas. Realmente, assim, eu estou sem resposta. Situação complicada, hein, Paulo? Dá para perceber nitidamente que ela está visivelmente abatida com tudo isso que aconteceu. É visível também que mesmo ela estando aí à espera de uma resposta da justiça, há também que ter uma decisão rápida para tudo que aconteceu. Como é que fazer? Que situação? Como resolver essa situação? Olha, é de se lamentar. Primeiro, eu acho que a empresa foi muito mal orientada. No caso, nós estamos diante do caso nato e morto. É aquele que nasce e horas depois morre. Ela tem a certidão do nascimento da criança. Então, o fato gerador já existiu. Apresentou a certidão. A empresa tem que ir ao INSS solicitar a licença maternidade dela. Entendeu? Ela tem direito, primeiro, ela não pode ser demitida, ela tem estabilidade do emprego, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ela tem direito ao salário materno. Eu não entendi por que a empresa Quer dizer negou. Que o fato desse bebê ter nascido morto, morrido não, pouco ele tempo morreu depois, É o nato e morto que nós chamamos. É direito. Dá a ela as mesmas garantias. As mesmas garantias, sem problema algum. No caso... Artigo 72 da Lei 8.213, onde determina que o pagamento tem que ser feito pela empresa e não pelo INSS. Aí ela vai ter direito a compensar na folha de pagamento, nas contribuições da folha de pagamento de salário. Então vamos tentar entender. Ligaram para a gente aqui, uma adolescente de 17 anos, ela disse que está trabalhando e quer saber se tem direito à licença maternidade, já que acabou de saber que está grávida. Pronto, neste caso, vamos ver. Se ela for empregada doméstica, trabalha em residência, a obrigatoriedade do pagamento do salário maternidade é do INSS, no caso das domésticas. E no caso do segurado especial, que nós chamamos dos agricultores. Mas no caso de trabalhadores de empresas, como exemplo, funcionários da TV Cabo Branco, quando entra licença maternidade, a obrigatoriedade do pagamento é da TV e não do INSS. Então, nesse caso, essa telespectadora de Campina Grande que nos ligou fazendo essa pergunta, se ela for estagiária, ela tem direito à licença maternidade? Infelizmente não, porque o estagiário ele não é vinculado ao regime da Previdência Social. Paulo, o período mesmo da licença maternidade continua sendo de 4 meses, porque houve uma mudança nisso recentemente, que é a critério do acordo que a empresa fizesse, ela poderia dar até 6 meses de licença maternidade ao funcionário. Isso está valendo ainda? Tá, exemplo. Agora a empresa tem que aderir ao programa. No serviço público, não, já são 180 dias.
junto ao INSS, 180 dias, agora os 2 últimos meses são pagos pela empresa e ela pode compensar exatamente no recolhimento das contribuições de sua folha de pagamento de salário. Mas a empresa tem que aderir ao programa. Então tem que fazer esse acordo prévio, é isso? Tem que ter, senão no caso o INSS vai pagar apenas 120 dias. Quais são os casos que mais geram dúvidas? Em se falando de licença maternidade aí? É exatamente a questão da carência. Um exemplo, uma empregada doméstica, ela não precisa de carência para ter direito ao salário de maternidade. Basta estar vinculada, basta ter sua carteira assinada, ela já tem direito. Já uma trabalhadora normal, que a gente chama do trabalhador urbano, ele tem que ter 10 meses de carência. A maior dúvida é esta. Paulo Souto, muito obrigada pelas informações. Você que está em casa pode participar do Eu Quero Saber. É só enviar perguntas para a gente aqui que a gente responde para você. Os e-mails são euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br ou pode fazer também como uma telespectadora que nos enviou correspondência, né, Hildebrando? A gente responde.